Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e seja bem-vindo para mais um Dúvidas Paranormais. Esse é o nosso quadro semanal que vocês já conhecem, que eu uso para responder as perguntas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E sempre lembrando que se você quiser ter sua pergunta respondida ao vivo, eu tô fazendo live todas as quartas-feiras a partir das 18 horas na Twitch. Então meu canal tá aqui no primeiro comentário fixado, fica à vontade para me seguir e a gente bater aquele papo toda semana, beleza? Mas vamos lá, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é a do Jonatinha, ele apareceu aqui já outras vezes. Hoje ele quer saber como que ele faz para narrar o aumento de Nex sem que o personagem transcenda ou alguma coisa assim, dá para transcender adaptado ou só para falar que como que o paranormal deixou ele mais forte, enfim, ele quer uma dica sobre isso. E cara, eu tenho assim, isso é opinião pessoal minha, eu tenho o costume, não costume porque eu não tenho tanta experiência assim em narrar, mas eu acho interessante quando você simplesmente não deixa o subir de nível dentro da história. Então os personagens ali jogaram, você vai fazer uma campanha longa com várias missões, então de uma missão para outra o Nex dele subiu. Cara, acaba a sessão, muito legal, até a próxima, e ó, vocês subiram de Nex, altera a ficha de vocês aí e volta na próxima. Eu não gosto de fazer muito isso, de ficar narrando que os personagens ficaram mais fortes, porque parece muito que houve uma quebra, sabe? Houve uma, assim, eles eram mais fracos aqui e agora eles estão mais fortes. Se você joga isso pro outgame, assim, pro fora da mesa, vai ser uma coisa, pelo menos parece pra mim, uma coisa mais contínua, né? Eles foram ficando mais fortes e eles terminaram uma sessão e começaram a outra, e em uma eles são mais fracos e outros são mais fortes, mas fica uma coisa um pouco mais simples. Óbvio, se for aquele Nex de que ele pode escolher transcender ou não, e todos os jogadores escolherem transcender, aí você pode narrar uma cena bacana deles transcendendo juntos, joga uns dados, rola um tempo, faz umas perguntas, aquilo que o Sept faz, mas aquilo é muito mais para entretenimento do que para questão mecânica ou questão de narrativa, tá? Então assim, eu gosto de deixar a parte de evolução fora da mesa. Acabou a sessão, acabou a missão, gente, na próxima vocês upam aí o Nex do personagem de vocês e já começa um pouco mais forte. Eu gosto de fazer assim. O Andrei Kirsch, ou Kirk, não sei como é que fala o seu nome, ele quer saber como que funciona aquela habilidade que o Dante tem em Calamidade, né? Ele falou que ele não entendeu muito bem. E vamos lá. Porque pra quem não sabe, o Dante não enxerga, né? Ele anda com os olhos vendados, mas ele enxerga, quer dizer, ele não precisa enxergar com os olhos. O sistema de Calamidade, lá do primeiro Calamidade pra cá, ele mudou muito, né? Aí eles jogaram ali basicamente uma versão beta, mas o poder que mais se assemelha é a visão do oculto, se não me engano. É um poder paranormal que faz com que o personagem não precise mais dos olhos para enxergar. Então, além dele enxergar no escuro, ele tem, digamos, a ajuda do paranormal para enxergar. Na parte da mecânica é isso, é como se o paranormal ajudasse ele a enxergar, então ele não precisa dos olhos. Na parte prática, ele enxerga normalmente, entendeu? Explica e narra tudo do mesmo jeito para todos os jogadores, até para quem tem visão do oculto, mas digamos, na versão narrativa é como se ele não precisasse dos olhos para enxergar, como se ele percebesse como o paranormal, como a parte do paranormal. Então eu acredito que esse é o poder que mais se assemelha a essa habilidade do Dante. Se não me engano, é até o poder que ele vai escolher lá quando ele for refazer a ficha dele, porque a gente sabe que os personagens, os jogadores vão ter que refazer todas as fichas para as próximas sessões, mas se eu não me engano, esse é o poder que mais chega perto do que ele tinha. O Sunset Greats quer saber como que eu faço para editar as minhas fichas, se eu crio, se eu uso algum programa, e eu uso o Adobe, o Acrobat Adobe. Ele já tem ali, quando você abre um PDF editável, você já pode editar nele mesmo, e você pode ou baixar a ficha padrão, tem lá no Discord do Selbit, e outras pessoas também disponibilizam por aí, ou qualquer link de qualquer ficha que eu já disponibilizei aqui no canal, é só você ir lá e baixar aquela ficha, abrir com o Adobe e editar ela do jeito que você quiser. E falando de edição de ficha, inclusive essa semana vai sair vídeo de uma ficha que eu fiz com vocês lá na live, vocês me ajudaram a montar a ficha, a gente montou uma ficha de um flagelador, a gente testou lá na hora e ficou bem legal. Então eu basicamente não uso nenhum programa específico, só o próprio Acrobat que eu uso para ler PDFs normalmente, ele já tem essa parte de edição se o PDF for editado. O Contato Gabriel quer saber se o ritual apagar memória pode fazer com que o personagem recupere sanidade, no caso que ele disse que é sanidade permanente. Ele falou que um jogador numa mesa que ele estava jogando perdeu sanidade permanente e quando voltou depois de uns meses lá na história, deu essa desculpa, entre aspas, que usou o ritual apagar memória, então ele voltou com a sanidade total.
Cara, vamos lá. Mecanicamente isso é impossível, tá? O próprio ritual alterar memória fala que você altera alguns instantes, os instantes passados, tipo coisa de, sei lá, 1 hora, meia hora que acabou de passar. Se você usar a versão, acho que é verdadeira, que precisa de quarto círculo, você pode alterar até 24 horas de memória daquele alvo. E a memória volta depois de 1d4 de dias, ou seja, você vai fazer esse ritual, vai rolar 1d4 e vamos supor que caiu um 4. O personagem, a pessoa que teve as memórias alteradas ou apagadas, ela vai ficar 4 dias com aquela alteração, depois volta. Então assim, mecanicamente o que ele fez não é permitido. Agora, se você quiser usar esse tipo de coisa dele ter usado algum tipo de ritual diferenciado para apagar de vez a memória dele, para ele nunca ter lembrado da experiência que ele teve e então ter recuperado um pouco de sanidade, talvez você consiga, não sei, eu acho que você é o mestre dessa mesa. Você pode inclusive usar esse tipo de habilidade que ele criou na sua mesa. Então você pode fazer com que exista, por exemplo, um monstro que apague a memória das pessoas definitivamente. Na verdade até tem o estrangeiro, mas você pode fazer alguma outra coisa voltada a isso e talvez, quem sabe, ele não tentou perder as memórias. Talvez você queira dar um gostinho disso para ele e fazer com que ele perca mais memórias ainda, talvez até alguma habilidade. Enfim, eu não quero ser um mestre carrasco aqui, mas mecanicamente ele não deveria ter feito isso. Agora ali na hora do roleplay, cara, conversa com ele. Se você vê que também não vai fazer muita diferença na mesa, ele perdeu 1 ponto, recuperou 1 ponto, cara, deixa rolar. O Bernardo Aires quer saber se aquelas habilidades como golpe pesado, calibre grosso ou máquina de matar, aquela habilidade de Nex 99 do Aniquilador, se elas contam no multiplicador de crítico, tá? E eu até vi algumas discussões nos comentários e eu já tinha respondido essa pergunta antes, tá? Essas habilidades em específico, no meu entendimento, soma sim no multiplicador de crítico, tá? O que acontece? Quando você vai ler a regra de crítico, ela diz que dados, bônus não se acumulam. Então, bônus numéricos, mais 2, mais 3, mais 4, esses não se acumulam, tá certo? E bônus de dados como o do ataque furtivo. No caso do ataque furtivo, ele dá mais 1d6 ou mais 2d6, mais 3d6 de dano. Assim como, por exemplo, o amaldiçoar arma, que você coloca mais 1d6 ou 2 ou 4d6 de um elemento específico, né, de uma entidade específica. Esses realmente não se acumulam, ou se você colocar dano de fogo, dano explosivo, enfim. Agora, essas habilidades que você tá dizendo aí, elas aumentam o dano da arma em um dado do mesmo tipo. Então, uma arma que daria 1d8 passa a dar 2d8, se dá 1d12 passa a dar 2d12, se dá 3d6 passa a dar 4d6. Isso aumenta o dano da arma, digamos, previamente. É como se a partir daquele momento a arma passasse a dar aquele dano. Então aumenta um dado de dano do mesmo tipo. Eu entendo que ele soma sim, ele aumenta assim no crítico. Então se uma arma dá 1d12 com calibre grosso, ela vai dar 2d12. Se você tirar um crítico x2, ela vai dar 4d12. Eu entendo que é assim que funciona, porque o crítico ele só não vai somar com dados específicos. Então se vai dar 1d6, 1d8, mais 1d10 de dano, ou numérico fechado. Se aumentar o dano da arma em um dado do mesmo tipo, pra mim, o que eu sempre entendi, o que eu sempre levei em consideração em todos os combos que eu faço, em todas as contas que eu já realizei, é que soma sim e que aumenta no crítico. O José Lucas trouxe uma pergunta bem interessante. Ele quer saber se um personagem que tem sangue de ferro com afinidade, que deixa você imune a venenos e doenças, se também te deixa imune ao vírus do infecticídio, aquela criatura que se comporta como um vírus, tanto de computador quanto um vírus biológico. E olha, não existe nenhuma citação nem no poder e nem na criatura sobre algum tipo de relação. Mas eu entendo que como o infecticídio funciona como um vírus e também ele é paranormal, então pelo fato do próprio poder paranormal te deixar imune a doenças, eu acho extremamente plausível você não ser infectado, o personagem no caso não ser infectado por esse vírus, por essa criatura, justamente por causa do poder dele, né? A gente sabe que, no caso, o poder é de sangue e o vírus, o infecticídio, é de energia. Então são dois elementos opostos que não têm, digamos, relação nenhuma de opressor e oprimido. Então eu acho que não tem problema nenhum. Obviamente, por exemplo, se fosse um poder de morte contra o infecticídio, eu acredito que o infecticídio passaria por causa da relação de opressor e oprimido que morte tem com energia. Mas no caso é um poder de sangue, então eles não têm relação nenhuma. Eu acredito que seja bem legal. Eu acho que se isso acontecer numa mesa, seria interessante você chegar para não contar pro personagem que ele tem, mas quando ele tiver o primeiro contato, até às vezes até forçar ali, sabendo que o personagem tem essa
essa afinidade com o sangue de ferro, você chegar, fazer com que ele tenha um contato quase que forçado com o infecticídio, e aí começa a passar o tempo e com ele nada acontece, e aí ele percebe que ele é imune. O João Pedro quer saber se só dá para causar dano em criaturas de medo depois que você resolver o enigma delas, ou se dá para ir causando dano sem resolver o enigma. Bom, dentro do livro, se eu não me engano, só tem uma criatura de medo, que é a degolificada, e ela tem imunidade a dano. Para resolver essa imunidade a dano, para ela perder essa imunidade, só resolvendo o enigma de medo. E não é só ela que é assim, existem outras criaturas também no sistema, não criaturas de medo, criaturas de outras entidades, mas que também têm imunidade a dano. Quando a criatura tem imunidade a dano, quer dizer que ela não vai receber dano nenhum, e geralmente essas criaturas perdem a imunidade quando você resolve o enigma delas. Então nesse caso, só dá para você realmente causar dano em uma criatura que tenha imunidade depois que você resolver o enigma. Óbvio que assim, a gente está falando de uma questão mecânica, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos. Vai muito do mestre. Às vezes o mestre pode pegar uma criatura que tem um enigma e tirar o enigma e colocar ela lá para você já enfrentar como se não fosse nada, como se o enigma já tivesse resolvido, ou colocar de uma maneira que ele se resolva automaticamente. Enfim, de qualquer forma, mecanicamente falando, não tem como você matar uma criatura sem tirar primeiro a imunidade a dano que ela tem, que geralmente é com enigma de medo. E essas foram as dúvidas de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o likezinho para ajudar o vídeo e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, tirando as dúvidas de vocês, falando de fichas, de criaturas e tudo do universo do Ordem. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você deixou a sua dúvida e eu não respondi, deixa aqui nos comentários que provavelmente eu vou responder no vídeo da semana que vem. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.